Vejamos, queridos, nós estamos fazendo um estudo nesses últimos domingos sobre seitas e heresias, correto? E nós, no domingo passado, iniciamos sobre o adventismo, mas como era muito longo, não deu para terminar, e hoje nós vamos terminar. Acredito que terminemos até um pouco mais cedo. Cadê? Bota aí, pronto. No 27, slide 27, pode passar. Quando chegar no 27, você para. E nós vimos, na semana passada, algumas situações sobre o adventismo. Vimos que ele foi fundado por um homem, né? Como é o nome dele? Eita, fugiu aqui agora. E depois ele se separou, andou separado, porque ele fez 3 datas de previsão, e todas as 3 deu errado, né? E Guilherme Miller, ele terminou assim, ficando mais afastado da direção, né, da igreja dos adventistas. E aí surgiu uma mulher chamada Ellen G. White, e Ellen veio com toda a força e se tornou a profetisa do adventismo. E ela, tudo que ela pregou dentro do adventismo, é tido como verdade inquestionável. Ou seja, assim como o Papa para a Igreja Romana, e o que ele fala tem teor bíblico, para o adventismo, o que Ellen White falou, tem teor também de Bíblia. Então, nós vimos aqui semana passada, dentro dos livros dele, para dizer assim, estão inventando dentro do livro, que ele escreve, por exemplo, em mundos paralelos, em extraterrestre, em outras palavras, onde o único planeta que caiu diante da árvore do bem e do mal foi o planeta Terra com Adão e Eva. Todos os outros planetas, onde também existem seres parecidos conosco, onde existe a mesma história bíblica, eles não caíram. Então são pessoas prósperas, abençoadas, são planetas maravilhosos. E o único que vive essa situação complicada é o planeta Terra, tá? Isso está nos livros, nas doutrinas dele. Vimos também a heresia do aniquilismo. O que é isso? Eles creem que as pessoas que morrem sem Jesus, né, primeiro vão passar por um estado de sono, onde fica no limbo, e aí depois serão condenadas e aniquiladas, deixam de existir. Então não vai ter sofrimento eterno, não vai ter inferno, ok? Então isso é doutrina, e a gente viu aqui dentro de todo o material que eles produzem. Eu recebi até agora pela manhã esse livro aqui da Diaconisa Leide, né, de R.R. Soares, quando o R.R. Soares deveria ter aqui uns 40 anos, né? Agora já está com 80. Os profetas das grandes religiões. E eu até marquei aqui o que a gente está falando do adventismo, e justamente as heresias que na época R.R. Soares colocou, são o que a gente está falando, né? O aniquilamento dos ímpios, a expiação de Cristo, também a gente viu isso, que para eles o diabo é um corredentor, porque sem o diabo não teria salvação, já que só vai ter salvação porque existe diabo. Então, o diabo tem uma grande importância nessa questão. E deixamos para hoje o que é mais polêmico, o que é mais discutido no meio evangélico, a questão do sábado. Porque tem igrejas batistas que guardam sábado. Tem igrejas pentecostais que guardam sábado. Tá? Tem igrejas diversas aí que guardam sábado. Não são só os adventistas do 7º dia ou o adventista da promessa. Existem vários. Inclusive aqui na Vasco da Gama tem tem a parte das oficinas ali, e em cima tem Igreja Batista do 7º dia. Tá? Ali quando você desce a Vila América do Engenho Velho de Brotas, dobra à direita, aí vem um bocado de oficina ali, tem um ponto de ônibus, logo em cima tem Igreja Batista do 7º dia. Então, a questão do sábado, a gente precisa guardar, não precisa? Vamos discutir isso a partir de hoje, dentro aqui desses slides. Vamos lá. O sabatismo diz, lembrando que quando eu falo sabatismo, quer dizer igreja do 7º dia. O guardar a lei e o produzir boas obras são indispensáveis para completar, garantir, o problema aqui é esse, completar, garantir a salvação. Temos que guardar a lei para alcançarmos a salvação. Então aí já começa o ponto de discordância. Temos que guardar a lei?
Pergunte para quem está do seu lado aí, você guarda a lei? Você guarda a lei, Mário? Agora responda para a pessoa, e aí? Eu não. Eu não guardo a lei, não. Eu não guardo a lei. Paulo não guardou a lei. Paulo guardou a lei até antes dele, ou melhor, Saulo guardava a lei. Paulo não guardou. Por quê? Porque não tem como guardar a lei. Não tem. Homem nenhum, à exceção do Senhor Jesus Cristo, guardou a lei. Moisés não guardou a lei, mesmo ele sendo o profeta que Deus botou para escrever. Todos os homens falharam. Por quê? Porque são 617 mandamentos. Aqueles 10, o decálogo, né, é só a parte assim, primeira. Mas depois vieram mais leis. Então são mais de 600 leis. Qual é o homem que cumpriu todas as 600? Homem puramente humano? Nenhum. Davi caiu? Elias caiu? Isaías caiu? Todos os homens falharam. Então, meu irmão, a Bíblia é bem clara: pela graça sois salvos. Então nós somos salvos pela graça. Não é porque a gente merece, porque a gente é bonzinho, porque a gente é santinho, não é porque a gente é cheio do poder. Nós somos salvos pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Por mais que a gente faça, a gente não fez nada ainda. O que a gente faz é insuficiente. Não, eu vou ser salvo porque eu sou o pastor dessa igreja. Não é por isso. Não, eu vou ser salvo porque eu sou um homem, né, fiel à minha esposa, eu sou um bom pai, eu sou um bom filho. Não, eu vou ser salvo porque eu guardo, né, eu cumpro, eu sou dizimista fiel, eu vou para a igreja. Não, tudo isso que a gente faz, me desculpe, como nossos pais antigamente falavam, não faz mais do que a sua obrigação. Nós somos salvos pela graça, pela misericórdia de Deus, e graça é favor. Então, não é a gente não precisa completar, garantir. Eu vou guardar a lei. Aquilo que a gente sempre fala, parece besteira, mas não é. Se você vai guardar a lei, você tem que parar de usar vaso sanitário. Você vai ter que cavar o chão, porque está na lei assim. A 70 metros do arraial, pegue sua pá, cave um buraco, faça ali o que você tem que fazer e depois cubra. Vire cachorro, vire gato. Gato e cachorro educado, né? Que tem uns aí que... Então, a Escritura diz, a salvação é pela graça. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Só o sangue do Cordeiro pode nos salvar. Quem abre aí para mim, por favor, Hebreus 9, 22 e lê com voz aí de profeta aí. Hebreus 9, 22. Show? Quem achar primeiro, lê, por favor. Ninguém achou? Hebreus 9, 22? Eu acho que eu vou ter que fazer como é que fala? Uma Olimpíada Bíblica aqui, né? Para o povo voltar a folhear a Bíblia rápido. É lá no fundo da Bíblia. Hebreus 9, 22. O que é que diz? Pronto. Então, o que nos salva é o sacrifício vicário do Senhor Jesus. Sem derramamento de sangue não há perdão. Então, todos nós pecamos, sim ou não? E se você disser que não, vou te chamar de mentiroso, porque a Bíblia diz isso. Romanos 3, 23. Todos pecaram, todos, não disse alguns, a maioria, todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus, ou da glória de Deus. Então, o que é que nos faz, então, ser restituído à glória de Deus? O sangue de... Ou seja, não é que você vai pegar sangue e derramar em sua cabeça, é que você vai pegar no dia da ceia o copinho com suco de uva e derramar e dizer, estou sendo lavado pelo sangue, como já vi, né, uns irmãos aí mais esquentadinhos fazer. Não, não é isso. O ser lavado pelo sangue é você entender, compreender e acreditar que Jesus foi o sacrifício perfeito. Aí você é lavado e remido no sangue de Jesus. A gente não precisa tomar banho de sangue, tá ok? A gente não precisa beber sangue. A gente é lavado e remido pelo sangue de Jesus na nossa fé. O Espírito Santo vem sobre nós
e aí a coisa começa a acontecer, nós somos lavados. Então, é isso que nos justifica, é o sangue, é o sacrifício de Jesus. A guarda da lei moral, lembra, eu preguei isso aqui há uns 2 ou 3 meses atrás, existe a lei moral e existe a lei cerimonial. Deixa eu ver se aqui está falando, senão eu explico de novo. A guarda da lei moral, a prática das boas obras, a produção do fruto do Espírito são evidência, não causa da salvação. Por exemplo, não, deixa eu explicar para quem não estava aqui ou para quem não lembra. O que é lei moral e lei cerimonial? A lei moral são as 10 leis. A lei cerimonial são todas aquelas que, por exemplo, como eu falei, de fazer as fezes num buraco e tapar. A lei cerimonial vai falar da festa do tabernáculo, da festa do Yom Kippur, vai falar de matar o bode expiatório anualmente, tudo aquilo chamado lei cerimonial. Então aqui está dizendo que a prática das boas obras, a produção do fruto, são evidência e não causa da salvação. Eu não vou ser salvo porque eu honro meu pai e minha mãe. Eu vou ser salvo porque eu acredito em Jesus Cristo, porque eu conheço pessoas que não são crentes, às vezes não são de religião nenhuma, e honram o pai e a mãe mais do que muitos crentes. Eu conheço pessoas que são fiéis à sua esposa, ao seu esposo, né, e que não são crentes e são mais fiéis do que crentes, sim ou não? Isso é fato. Então, né, eu não vou ser salvo pela lei. Agora, a lei moral, o honrar pai e mãe, essas coisas que Deus fez, a gente vai chegar lá, um pacto com Israel, isso vai ser reflexo de alguém que ama a Deus sobre todas e ao próximo. O que eu não quero que meu próximo sofra, eu vou causar nele? Não. Então, é fruto. Nós seremos reconhecidos pelos nossos, e não porque a gente é um robozinho que cumpre toda a lei. Passou não? Vamos lá. A observância obrigatória do sábado. Os adventistas ensinam que os cristãos devem observar o sábado como dia e não o... Querido, deixa eu botar logo isso aqui na sua cabeça. A palavra Shabat, diga Shabat. Shabat. Shabat não quer dizer sábado não, irmãos. Shabat quer dizer descanso. Que coincidiu na língua portuguesa, né, do 7º dia ser o sábado. Pronto. No inglês é o Saturday, não é isso? Que é dia de Saturno. E o domingo é o dia do sol. Aí, vou chegar lá daqui a pouco, mas só estou colocando informações para depois você botar tudo no pacotinho. E aí vem a questão de dizer, não pode ser o domingo, porque domingo é dia do sol, é em homenagem ao sol. Então também você não vai descansar no dia do sábado, porque sábado é o dia de Saturno. Saturday, Monday. O que é Mon em inglês? Lua. Que dia é Monday no inglês? Segunda-feira, né? Então segunda-feira é dia da lua. Se for ficar procurando palavra, meu irmão, cada palavra tem um significado. Então você não vai fazer nada na vida. Já falei sobre isso aqui só para lembrar. Os irmãos que são mais radicais não compram maionese Hellmann's. Por quê? Hells, em inglês, significa o quê? Inferno. Imens, homem. Então, e que não é a tradução daquilo ali é outra tradução. Mas a tradução dos irmãos mais radicais diz, Hellmann's, homens do inferno. Não vou comer maionese Hellmann's porque é do inferno. Tomar banho, rapaz. Né? Tem os mais radicais modernos aí que não usa Pix. Por quê? Porque Pix de trás para frente é chip. E chip é com CH, não é com X, analfabeto. Aí não usa Pix porque é chip ao contrário. Aí não vai usar. É bobagem, meu irmão. É umas bobagens assim, né? Que falta entendimento. E o povo de Deus tem sido destruído porque ele falta conhecimento, está lá na palavra. Então, para eles, o sábado é o dia de repouso. Beleza, até aí tudo bem. Creem que os que guardam o domingo aceitarão a marca da... Pronto. Então, para o adventismo,
A marca da besta, o famoso 666, que o pessoal fica achando, vai ser um chip que vai botar embaixo da mão, na testa, na orelha, sei lá onde for, né? Para o adventista, a marca da besta é justamente o domingo. É aí que entra o principal problema do adventismo, na minha visão. Não é a questão do sábado, da corredenção, não é a questão dos ETs, é o exclusivismo. E toda seita é exclusivista. Para os TJs que a gente viu aqui há 15 dias atrás, há uns dias atrás, para os TJs só vão ser salvos quem for o quê? TJ. Para os mormons só serão salvos quem for? Para os adventistas só serão salvos os adventistas, porque eles guardam o sábado e não tem a marca da besta. Então todos os batistas, todos os assembleanos, todos os pentecostais, todas as comunidades, todo mundo que, né, busca a Cristo, mas não guarda o sábado, tem a marca da besta. Pronto, já caiu por terra aí toda a teologia que você aprendeu. Para eles, você está marcado com a besta. Eu estou marcado com a besta, segundo eles. E quando na realidade, o que é a marca da besta? É não ser um adorador. Porque qual é a marca da promessa? O Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo, você está marcado para a eternidade ao lado de Cristo. Se você não tem, se você não acredita em Cristo, automaticamente você tem a marca da besta. Porque se você não adora a Deus, mesmo que você ache que não, você vai estar adorando a quem? Ao diabo. Lembra daquilo que eu falei? Existe um muro. Vamos supor, desse lado é o lado de Deus. Do outro lado é o lado do diabo. E em cima do muro é de quem? Do diabo também. Porque Deus não vai dividir nada com o diabo. O que é de Deus é de Deus. Então está em cima do muro, aí sim está marcado também pela besta. Mas para o adventismo, fique bem claro, o selo de Deus é o sábado e não o Espírito Santo. Vamos lá. O selo do anticristo será oposto a isso, ou seja, a observância do domingo. Então, quem crê no sábado tem a marca da promessa. Quem crê no domingo, não. Ou melhor, quem crê no sábado tem a marca da promessa. Quem não crê no sábado tem a marca da besta, para eles. Sônia, chega um pouquinho para o lado aí, que eu acho que você está na frente do negócio. Deixa eu ver. Colocou isso no lugar certo? Porque não está aceso, não. Ele fica verdezinho. Colocou no computador certo? É o de baixo, né? Pronto. Vamos lá. Eu peguei essa imagem aqui na internet, no site, não vai dar para você ler aqui, mas está aqui, www.adventistas.org. É de lá. Se vocês olhar, agora não no seu celular, mas chegar em casa, você pode olhar, vai estar uma das coisas. Observe o que é que eles colocam aqui. Entre vida ou morte, qual você escolhe? Vamos lá. Aí ele chega para te evangelizar e diz assim: você escolhe vida ou morte? O que é que você vai responder? Vida. Ele diz: vida é o 7, o selo do 7. Isso aí é aquele selo antigo de como é? Aquele que faz vela? Como é o nome daquela substância? Parafina. Aquele selo de parafina de antigamente que batia assim, do tempo de Juca. Né? E aqui é a marca, o selo de quem? Da besta, o 666. Aí o que é que eles botam na cabeça do povo? O 7º dia é a marca do Espírito, é da vida. Se você não guardar o 7º dia, você vai ser carimbado pelo diabo e você vai ser aniquilado, já que não tem inferno. Ok? Então a observância é obrigatória. Afirma que quem mudou o mandamento de guarda do sábado para o domingo foi Constantino Magno, o primeiro imperador e papa, em 7 de março de 321. Mas todos os cristãos, muito antes dessa data, eram unânimes em observar o dia do Senhor. Quem instituiu o domingo realmente como dia oficial de descanso no Império Romano foi Constantino. Isso é verdade. Isso é história. Quem estudou aqui e foi um bom aluno, lembra disso. Constantino foi o imperador romano que pegou e instituiu o catolicismo, a religião oficial do Império Romano.
E eu não estou falando aqui mal de católico romano, até porque eu tenho uma pregação, procure lá no YouTube, no nosso canal, em que eu falo, eu sou católico, só não sou romano. Mas todo crente é católico, porque católico significa universal. Tá? E a Igreja de Cristo, ela está em todo esse planeta, né, em toda essa universidade, eita, quase que não sai, que nós cremos. Então, Constantino, ele chegou e disse, a partir de agora, a religião oficial do Império é o catolicismo romano. É tanto que o nome é Igreja Católica Apostólica Romana. Igreja, certo. Católico, certo. Apostólica, certíssima. Romano, aí acabou. Não posso ser romano, porque é a igreja de Roma. Então, eu não sou de Roma, eu sou de Cristo. Então, se for só Igreja Católica Apostólica, aí eu estou dentro, aí eu sou. Eu sou da Igreja Católica Apostólica, só não sou romano. Então, é verdade, o imperador Constantino fundou a Igreja Católica e determinou que no Império Romano eles iriam guardar o domingo. E por quê? Aí é que está. E por quê? Lembre-se da história. Constantino observou que quanto mais ele matava os cristãos, 300 anos, desde da morte de Jesus até 321, 300 anos, matando cristão, matando cristão, matando cristão, jogando na fornalha, jogando no azeite quente, jogando nas arenas. É por isso que eu não gosto dessas igrejas agora que começaram a botar o nome de arena. Tá? Nada contra a igreja, contra o nome. Arena é uma lembrança de que os locais onde matavam-se crentes. Aí bota a arena, né? Mas tudo bem. Então, quanto mais ele matava crente, mais crente aparecia. O que foi que Constantino fez? Uma jogada política? Se eu não posso com eles, vou me juntar a eles. E se juntou e disse, agora o cristianismo é a religião oficial de Roma. E aí ele fez o quê? Instituiu o domingo. Por quê? Porque a igreja cristã da época, que não tinha placa, guardava que dia? O domingo. Os cristãos que ele matavam, antes de fundar o catolicismo, se reunia para adorar ao Senhor, que dia? A coisa é tão clara, meu irmão. Está aí conseguindo entender? Por que Constantino oficializou? Porque ele já observava. A igreja chamada de igreja primitiva, a que a gente tanto fala aqui de Atos dos Apóstolos, essa igreja aí que começou no ano 70, 80 e foi. E chega no ano 300, que dia os cristãos se reuniam? Domingo. Era o dia que mais ele mandava os soldados dele matar crente. Procura aí, porque eles devem estar reunindo em alguma catacumba. Eles se reuniam o quê? Em grutas, se reunia debaixo do chão, se reunia em lugares escondidos. Então, que dia a guarda romana saía para matar crente? Dia de domingo, mas não adiantava. Quanto mais matava, mais crente, parecia cupim. Aí Constantino disse, já que eu não posso com eles, vou me juntar a eles. A partir de agora, tem que guardar o domingo, porque o Deus dos crentes aí, da igreja primitiva, guarda o domingo. Verdade. Constantino estipulou que era o domingo. Ele oficializou o que a igreja primitiva já fazia. Lembre-se, isso é a história do cristianismo. Eu indico até um canal chamado Discípulos, né, da Igreja Batista de Cuiabá, lá do Mato Grosso. Um canal maravilhoso. E lá tem um estudo são 14 vídeos sobre a história do cristianismo. E ele mostra assim de maneira tremenda. Lembre-se que a maior parte dos bispos da época do ano 300, com medo, aquele negócio, você nega Cristo ou morre? Aí dizer, você vai negar o cristianismo romano ou morre? E a maioria, infelizmente, se rendeu a quê? Ao império. E passaram a ser bispos da igreja romana. E aí, depois disso, bom, já que tem um bocado de bispo aqui, e é um império, tem que ter alguém que manda em todos os bispos. Quem é? O Papa. E aí, Constantino virou o primeiro Papa, bispo de bispos. Isso é história, isso é ciência, além de Bíblia. Então, sim, o adventista está certo que foi imperador romano, mas o que ele fez foi oficializar o que existia. Mas uma pequena parte, não se rendeu a Constantino e continuou com o cristianismo puro, durante séculos e séculos.
E até que em 1500 houve a reforma. E em 1700 a contra-reforma. E que hoje nós estamos aqui. E que somos oriundos do que? Da igreja primitiva que não se rendeu ao cristianismo romano. E o que se rendeu ao cristianismo romano hoje é a igreja romana. Que, querendo ou não, é a maior igreja, entre aspas, cristã do mundo. Isso é fato. É ou não é? No Brasil, a maioria se declara o quê? Católica. Isso é fato. Ok? Mas eu não vou entrar na questão da história do cristianismo, não, mas foi necessário para você entender. Quando algum adventista fala para você, mas quem botou o domingo foi Constantino, você disse, é verdade? Porque ele apenas reafirmou o que já existia. A igreja se reunia aos... Pronto. Vamos lá. Agora está funcionando. Colossenses 2,13. Olha o que é que diz. E a vós outros, que estáveis, né, mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, encravando na cruz e despojando principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando nele na cruz. Querido, toda a dívida que a igreja de Cristo tinha, foi o quê? Rasgada. Quem comprou a nossa dívida? Jesus. Então nós temos que adorar a quem? A Jesus. Colocou isso na cabeça? Temos que adorar a Jesus. Temos que adorar a... Grave isso aí que você vai entender. Não estou entendendo, você vai entender, peraí. Continuando o versículo. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de... Porém, o corpo é de... Olha o que nós lemos. Que toda a dívida da igreja, que toda a dívida de nós seres humanos que acreditamos em Cristo, foi cancelada, foi rasgada. Jesus comprou nossa dívida. Então, se alguém vem e diz, você não é crente, né, porque você come sarapatel. Não ligue. Você não é crente porque eu passei e vi você comendo um acarajé. Não ligue. Você não é crente porque você toma café. Os adventistas não tomam café. Tomam cevada. Você vai se preocupar com isso? Meu amigo, Jesus já me tirou desse jugo da lei. Eu não ando mais debaixo do jugo da lei, eu ando debaixo da graça. Você não é crente porque você não faz a festa do tabernáculo. Porque você não faz a festa do Yom Kippur. Porque você não faz a festa, fugiu o nome aqui agora, aquele que uma vez, no antigo ministério a gente até fez, né? Hanukkah. Você não faz a festa do Hanukkah, vocês não estão cumprindo a lei. Não estou cumprindo a lei. A festa do Hanukkah é aquela que em dezembro todo mundo ficava com a vela acesa dentro da igreja. Quem participou aí? Levanta a mão. Só eu, Alana e Adailton? Ninguém fez Hanukkah, não? Não fizeram, não. Sérgio deveria ter viajado, porque onde você estava fazia, né? Então a festa do Hanukkah, nosso antigo líder no outro ministério, ele instituiu que tinha que ter a festa do Hanukkah. Natal, apagava-se as luzes, todo mundo com a vela da igreja. Tem uma simbologia aquilo? Tem sim, e eu não estou invalidando a simbologia, até porque é o que está dizendo aqui, e isso é sombra das coisas que haviam de vir. Hanukkah significa festa da luz. Quem é a luz do mundo? Então os judeus, eles estavam profetizando a vinda da luz do mundo. Então eles se reuniam naquele período para acender tochas, né, que não tinham vela naquela época, acendiam tochas e ficavam ali a noite toda adorando a Deus, o Pai das luzes, que o apóstolo Paulo chama. Então isso era uma profecia do que havia de vir, e veio. Diga, Jesus já veio. Jesus é minha luz. Então eu preciso ficar acendendo vela hoje? Já respondi aí um bocado de gente com isso, né? Festa de lua nova, de lua cheia, de lua isso. Aí tem uns crentes aí que
Eu não vou dizer o nome da igreja não, mas quando eu falar você vai saber logo qual é, né? Sexta-feira 13, lua nova. Você venha quebrar o pacto da maldição. E blá, 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 e blá, blá, blá. E o pessoal tudo com medo, porque é sexta-feira 13, meu Deus, não tenho que ir para a igreja. Vai para a igreja, passa 7 envelopes, leva tudo. Ah, você não é crente porque você não foi para a vigília da sexta-feira 13? Fui não, irmão. Isso aqui, ó, para mim não serve para nada. Ah, você não vai para o céu porque você não guarda o sábado. Querido, o apóstolo Paulo, que era o maior entendedor de judaísmo, discípulo de Gamaliel, o homem chamado Paulo era alguém que sabia tudo, ele era benjamita, ele era descendente da turma de Benjamim, né? O pessoal que atirava com a mão esquerda, eram os melhores atiradores de Israel. E ele era um teólogo de primeira, ele que disse, não vamos guardar mais isso é sombra das coisas que passaram. Então, se alguém falar, você não vai para o céu, que eu vou para o sábado, eu digo, não, eu vou para o céu, porque o meu Senhor Jesus é quem vai me levar, não é o sábado, não é a lei, não é o café, não é a cevada, né? Não é a festa, nada disso. Continuando o versículo, ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildemente e culto, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões enfatuadas, sem motivo algum. Querido, isso aqui é outro problema que existe muito na igreja, nas igrejas. Porque o anjo chegou aqui agora e está dizendo que isso e aquilo, e o anjo chegou aqui agora, receba aí o anjo está aí no meio. Para com isso. Existem anjos? Sim. Bispo, você crê em anjos? Sim. Creio que eles são enviados por Deus? Sim. Mas nesse negócio, nesse desespero, e tem um anjo aí agora. Pressão, irmão. Pressão. E aí fica todo mundo naquela pressão. Por isso você vê essas igrejas cheias. Agora vai ver essa vida, como é que está. Então, está bem. Ah, porque somos humildes, somos pobres. Ah, porque aqui na igreja ninguém tem nada, mas aqui há unção, aqui há isso, aqui é aquilo. E Siri canta, Siri sobe, Siri nada. Ah, vai. Na sua mente carnal, isso tudo ele está dizendo, ó. E não retendo o cabeça. Quem é o cabeça do corpo? E o principal não retém. Então, existem anjos? Existem. Anjos vêm até nós? Vêm. Eu tive, certa feita, foi até em outro estado, foi uma caravana aqui do antigo ministério para um outro estado, não vou entrar em detalhes. E lá, todo sábado, a esposa do bispo, que a gente foi lá para consagrar ele, a esposa do pastor, que foi consagrada a bispo naquela coisa, todo sábado tinha um culto de revelação dos anjos. A pastora sentava com a mesa branca, e aí tinha um anjo lá, que era amiguinho dela, e aí esse anjo vinha, a pessoa sentava e ela revelava. Isso parece outra coisa, não parece, irmão? Há uns anos atrás, para ser mais exato, há uns 8 ou 9 anos atrás, uma pessoa que era obreira desta casa, se misturou com alguém aí, um bispo aí, não sei das quantas, não interessa, quem sabe, né? Adailto sabe. E começou a pegar os obreiros daqui e levar dia de sábado para um bispo aí, né, em outro bairro, que montava uma tenda. Você foi convidado também? Ah, você lembra, né? Botava uma tenda, essa tendinha de acarajé, toda branca, ele ia todo vestido de branco, botava, sentava a pessoa ali, e ali o anjo vinha e falava para ele, revelava tudo. Resultado, essa pessoa saiu da igreja, alguns saíram com ela, hoje essa pessoa é até pastora, né? Mas Deus abençoe a vida dela, até porque, pelo que eu saiba, ela se afastou dele, espero que sim, tá? E ele, por sinal, até já morreu. Então, meu irmão, nós temos que estar ligados em Jesus, por suas juntas e ligamentos, nós temos que crescer, cresce o crescimento que procede de Deus. Vamos lá, que tem muita coisa, eu falei que ia acabar cedo. O que é que significa Shabat? Repouso, descanso, cessação. Leia aqui comigo, por favor. Não. Porque o pessoal diz assim,
o Shabat é o dia de adoração a Deus. Não. Leia a Bíblia, pelo amor de Deus. Não, nós guardamos o sábado porque o sábado é o dia de adoração a Deus. Não. A palavra sábado, a palavra Shabat, significa terminou, cessou, descansou. Onde é que está isso? Na Bíblia, logo no iniciozinho. E Deus criou todas as coisas, lá no primeiro dia, no segundo dia. E no sétimo, Shabat. E no sétimo, Shabat. E no sétimo, descansou. E no sétimo, cessou a criação. Shabat significa descanso. Deus criou todas as coisas. Que dia foi criado o homem? Ah, sim, já ia jogar o microfone aí. Né? Que dia foi criado o homem? Sexto dia. Então, no sexto dia foi a última criação do homem, de Deus. Ele criou todas as coisas e disse que era bom. No sétimo dia ele criou e disse, no sexto dia ele criou o homem e disse que era muito bom. E nos criou para governar sobre os animais, né, as florestas, e não sobre gente, mas sobre animais. Então criou o homem para governar. Por isso que o símbolo 666, uma das interpretações é isso. É o homem falso profeta, o homem besta e o homem o dragão, né? São 666, número do homem. É o homem querendo ser Cristo, é o homem querendo ser o Espírito e o homem querendo ser Deus. O antipai, o antifilho e o anti-espírito. 666. É daí que vem essa interpretação. Então, sétimo dia não é dia de culto. E aí eu vou responder até algo que eu estava semana passada conversando com o irmão, não vou discutir aqui, mas vou mostrar, como eu disse para ele, vou te dar a resposta na próxima semana. Então a palavra Shabat significa? Pronto. No Shabat, nenhum trabalho podia ocorrer. Nem você, nem nada, nem ninguém, nem mesmo seu restaurante, empregado, animal, podia trabalhar. É para o geral, é para todo mundo ficar descansando. Um povo que passou 400 anos trabalhando como escravo. Ninguém aqui foi escravo, mas a maioria de nós somos descendentes de escravos. Você acha que nossos bisavós, tataravós, tetravós, parararavós, vocês acham que eles como escravos tinham direito a um dia de folga? Trabalhava o quê, Marão? Cortando cana lá naquela região do Recôncavo que você é oriundo. Era de domingo a domingo, meu irmão. Não tinha domingo de dia do Senhor, não tinha sábado de dia de Shabat. Era trabalhando todos os dias. Então Deus, o povo só pensava em trabalhar. Então Deus disse, você precisa descansar. Porque eu dei o exemplo. Deus falando, né? Eu dei o exemplo. Eu trabalhei 6 dias e no 7º eu descansei. Então Deus estava mudando uma cultura. E o pessoal vai e interpreta tudo errado. Nas 3 oportunidades que a gente teve de ir a Israel, a gente lembra, né, pastor Adébio, que no hotel, a gente estava no hotel que tinha 13 andares. Você entra no elevador, no sábado, e só no sábado. O elevador não adianta se apertar botão. Ele para em todos os andares. Por quê? Porque não pode apertar nenhum botão, porque apertar um botão é trabalho. Então, sábado, pela lei, veja o que o judeu faz. Pela lei, fica em casa. Tá bom. Mas, é cultura. Não se podia apanhar gravetos. Está na palavra. Anote. Não podia pegar comida no chão. Nem sair de casa. Era para ficar em casa. Durante o Shabat, o fogo, e assim fogão, eletricidade, freezer, ar-condicionado, qualquer objeto, não podia estar aceso. Dia de sábado, como naquela época não tinha isqueiro, não tinha acendedor elétrico, né? Não tinha palito de fósforo, deixava-se a chama acesa lá, mas não acendia fogo. Fazia a comida de véspera e comia. Para você ver como era. Isso que Deus mandou fazer, com aliança com o povo dele. Com o povo Quem é judeu aqui, diga eu sou. Quem faz parte da igreja de Cristo, dá um aleluia.
o sabate ou shabat não era dia de adoração numa assembleia, botou o acento aqui, mas sim de total repouso. O sabatista que vai à igreja no sábado quebra o... Para ir para a igreja dia de sábado, uma vez eu fiz uma pergunta dessa para uma pessoa, ela ficou toda sem graça, eu disse, ela estava procurando conversa demais, eu disse, mas se você pega um Uber dia de sábado, você não está induzindo o seu irmão ao pecado? Porque você está fazendo com que alguém trabalhe dia de sábado. Então você está induzindo o seu irmão ao pecado. Ah, mas tem que ter serviço. Eu digo, então peraí. Então você não quer que todo mundo seja adorador? A gente sabe que é utópico, né? Algo que não vai acontecer, todo mundo se converter. Mas o desejo nosso é que todos se convertam, sim ou não? Então, já que todo mundo se converte, eu não quero que ninguém trabalhe dia de sábado. Então não era para funcionar buzu, Uber, né? Ah, bispo, e a questão do hospital? Já está lá internado, lá fica. Né? Mas é um negócio como para ver que isso não dá certo, gente. Né? E se morrer no sábado? Espera para enterrar no domingo. Né? Não dá certo isso. Outra coisa também que a gente precisa deixar bem claro. Ah, porque Deus instituiu o sábado. Eu vou te perguntar aqui, Abraão guardou o sábado, sim ou não? Responda sim ou não. Eu não sei não, sim ou não. Noé guardou o sábado? Não. Por que não? Porque o sábado só foi conhecido no Monte Sinai. O que é que aconteceu no Monte Sinai, quem lembra? Moisés subiu e lá Deus cortou duas pedras e com o dedo dele, né, imagine assim um raio laser, esculpiu nas pedras 10 leis. Sim ou não? Antes de Abraão, meu irmão, já tinha passado muitos anos. Ou melhor, antes de Moisés já tinha passado muitos anos. Já tinha passado toda a genealogia de Adão, já tinha havido Noé, os filhos de Noé, já tinha havido Abraão, tudo isso. Está entendendo? Então a lei, ela foi instituída no Monte Sinai. E no Monte Sinai é quando o povo tinha saído dos 430 anos de... Então qual era o propósito daquele dia de descanso? Meus filhos, Deus dizendo para os israelitas, vocês agora são meus filhos, vocês não são mais filhos de Faraó, vocês têm direito a descanso, eu quero que vocês descansem um dia, parem um pouquinho. De Adão ao Sinai, tá em Êxodo, ninguém nunca recebeu ordem para guardar o Shabat, nem sequer ouviu falar nele. Neemias deixa claro isso. Deus tinha santificado o sétimo dia, está lá em Gênesis 2:3, em sua santa mente. Mas lembre que isso foi revelado ao homem milhares de anos depois, quando Moisés sobe ao Monte Sinai. Então essa história, porque Deus instituiu, então Abraão não vai para o céu, Noé não vai para o céu, Enoque guardou sábado? Será que Enoque foi arrebatado no dia de sábado? Não sei, quando a gente chegar no céu a gente pergunta. Só sei que eles não tinham se guardar sábado. Isso foi instituído a partir de Moisés. E quem foi Moisés? Moisés foi o profeta que Deus chamou para fazer uma aliança com um povo. Que povo? Que povo? Não foi com os amalequitas. Não foi com os filisteus. Foi com os judeus. Está claro isso até aí? O Shabat nunca foi ordenado depois de Cristo. Mas Jesus cumpriu o sábado, sim. Ele cumpriu o sábado, inclusive, um dos motivos que levou ele para ser morto foi dar de comer dia de sábado. Foi curar dia de sábado. A Bíblia nunca ordenou o Shabat antes do Sinai, nem depois da vida de Cristo. O Shabat, tal como a circuncisão e toda a lei cerimonial, foi sinal de um pacto de Deus exclusivamente com os... Exclusivamente. Tem aqui essas passagens, né? Lá em Êxodo 20, depois repete a lei que foi dada. Então está bem claro, o sábado é um símbolo de aliança de Deus com o povo Pronto, acabou.
Eu não sou judeu. Antes de Deuteronômio 11:1, em Deuteronômio 5:3, já foi dito claramente que a aliança feita não foi feita com os antepassados, Abraão incluso. A Torá só veio 430 anos depois de Abraão. Deus só fez esse pacto com essas leis com Moisés 430 anos. Não foi com os nossos antepassados que o Senhor fez essa aliança, mas conosco, todos nós que estamos aqui vivos. Deuteronômio 5:3. Está super claro, gente. Está super claro que antes disso aqui não tinha esse negócio de guardar sábado. Não tinha. Deus não instituiu para Abraão, para ninguém. O que Moisés está dizendo, o quê? Com todos nós que aqui, hoje o quê? Lá atrás, 4.000 anos atrás, né? Estamos o quê? Vivos. Deus fez aliança com aquele povo. Mas digo isto, que tendo sido aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei que veio 430 anos depois, não invalida de forma a abolir a promessa. Quem escreveu isso? Paulo. Paulo está afirmando que a lei veio 430 anos depois. A lei foi para o povo judeu, não foi para mim, nem foi para você. Se o dia do Shabat tivesse que ser guardado, teríamos que guardar também o ano sabático. Quem está com alguma dívida aí, um boleto, um carro para terminar de pagar, um apartamento para terminar de pagar, dá um glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus não é apartamento, são algumas poucas prestações do carro. Agora eu pergunto, no ano sabático, se eu tenho que guardar o sábado, eu tenho que guardar o ano sabático. Alguém lembra o que é que acontecia no ano sabático? Abolição de todas as dívidas. Ó, glória! Então, de 7 em 7 anos, zerou. A casa é sua, o carro é seu, não precisa mais pagar. Alugue uma casa na mão de um adventista, depois de 7 anos você diz, irmão, esse ano eu não vou pagar o aluguel. Qual é isso? Vou te botar para fora. Não, é um ano sabático. Você tem que liberar a dívida. Cumpre-se a lei? Outra coisa, já que tem que cumprir a lei, né, meu irmão? Então vamos fazer festa das luas novas, a Páscoa, né? Naquele tipo lá, com aquelas ervas amargas, com aquilo tudo. Vamos fazer o sacrifício judaico. Você tem que, né? Todo domingo que você vier, você traz um bodezinho, uma ovelhinha, né? A gente vai botar aqui uma pia, né? Um sangradouro. Aí eu vou, degolo o animal, derramo sangue, né? Aí tira algumas partes, você leva algumas partes, a melhor parte fica aqui na igreja. Aí eu vou abrir um frigorífico. Já pensou? Então, não cumpre a lei. Negócio de, porque guardamos o sábado e cumprimos a lei. Não cumpre a lei e acabou. Não cumpre. Fica se prendendo a uma coisa. Heresia. Vai ter que circuncidar. O adventista faz circuncisão? Não. Aí eles dizem, não, quem faz é porque é a aliança de Deus com os judeus. Mas você não cumpre a lei? Então, já que guarda o sábado, pegue seu filho também, menino, e corte o prepúcio. E impormos, ao menos nas nossas igrejas e família, a pena de morte. Não tinha pena de morte lá? Então vai ter que ter pena de morte aqui. Tá? Das duas, uma, guardemos todas as leis cerimoniais ou não guardemos nenhuma? Não guardo nenhuma. O Shabat casa com a impossível salvação pela lei, obras e depois salvação. O domingo de culto ao ressurreto casa com a graça, salvação, depois gratidão e frutos. Entendeu isso aqui? Algum dos homens, dos patriarcas, algum dos profetas, dos sacerdotes, dos reis do Antigo Testamento cumpriu a lei toda? Não. Isso prova que a graça de Deus está desde o Antigo Testamento. Então, o domingo,
que a igreja primitiva se reúne, a gente vai ver agora por que se reúne dia de domingo, né? Ela casa com graça, porque era impossível ser salvo pela lei, por isso que tinha que vir um Salvador, por isso que tinha que se matar um bode, né? O bode expiatório, tinha que se matar um touro, sempre, porque ninguém cumpria a lei. Se matava o bode é para expiar os pecados, se era para expiar os pecados, é porque não era suficiente aquilo para salvar. Mas a gente sabe que a graça e misericórdia de Deus é que nos salva, e a gente vai gerar frutos. Pronto, aqui ó, a resposta. Alguns irmãos dizem assim: o domingo é o meu Shabat. Não. Porque Shabat significa? Para o cristão evangélico, né, domingo não é Shabat. Por quê? O Shabat desde Sinai era para os judeus ficarem em descanso absoluto, por força da lei, cada um em sua casa. Enquanto no domingo, desde Pentecoste, está lembrado em Pentecoste? 50 dias. Penta quer dizer 5. O Brasil é pentacampeão, quer ser agora hexa, né? Não sei quando vai ser, né, de futebol, né? Mas é pentacampeão, quer dizer 5 vezes. Então, Pentecoste quer dizer 50 dias. Então, 50 dias após a Páscoa, o que é que aconteceu? Os crentes de Jesus estavam ali adorando, e veio um mover do céu, o Espírito Santo, selo da aliança, dizendo: eu estou selando aqui a minha igreja. E ali o pessoal foi batizado no Espírito, e chorou, e subiu, e desceu, e foi um verdadeiro Pentecoste, da forma que eu acredito que acontece, não tem que acontecer todo dia. Por força e para crentes de Jesus adorarem, por força da vibrante gratidão, reunidos como igreja. Os crentes do Novo Testamento sempre se reuniram para adorar no domingo. Faz o seguinte, esse meu lado aqui, abra por favor Atos 20, versículo 7. E meu lado esquerdo aqui, ó, 1 Coríntios 16, 2, por favor. Quem aqui do meu lado direito já achou? Atos 20, verso 7. Pode ler aí com voz de trovão. Pronto. Então diz que o apóstolo Paulo estava em uma casa, né, no primeiro dia da semana, para fazer o quê? Se reunir com os irmãos, adorar a Deus. Então no domingo era dia de quê? A adoração a Deus. E essa prática se estendeu até a meia-noite, e ele ainda ia viajar, ou seja, ele estava em serviço, ele estava trabalhando para servir a Deus. 2 Coríntios 16, 2, quem lê? Que coisa boa esse versículo, hein? Crente, no primeiro dia da semana, né? Separe, ou seja, iam se reunir, separe um dinheiro, traga um dinheiro para a igreja, para ofertar, para que ninguém esteja em necessidade. E quando o apóstolo Paulo ia passar por lá, para recolher aquele valor, para levar para outra igreja que estava passando necessidade, não precisava ficar em agonia. Em que dia ele se reunia? Domingo, primeiro dia. Que dia o Senhor Jesus ressuscitou? Domingo, primeiro dia. O sábado foi dia de quê? Silêncio, de descanso. A igreja romana faz o sábado de aleluia, ou seja, o Shabat, que é de sexta-feira à noite, até sábado, final da tarde, 5h30, 6h, fica todo católico, fica em casa, fica aqui tudo em silêncio. Deveria, né? A maioria sai para tomar uma, não é assim? Não, sábado de aleluia é dia do vinho, do baba de saia. Isso são tudo falsos católicos. Quando eu era católico, eu cumpri o catolicismo. Fica um bocado de bebum aí, dia de sábado de aleluia. Não era para fazer isso. A igreja católica não ensina isso. É para ficar em silêncio, dentro de casa, em penitência. Quando chega de noite, vai para a missa, né, de sábado de aleluia. Aí canta e faz aquela coisa. Não é assim? Quem foi católico aqui sabe disso.
né? E por que isso? Porque justamente o sábado era o dia de descanso. Por isso que Jesus morreu na sexta, né? Desceu à mansão dos mortos, ou seja, desceu ao túmulo, mas ressuscitou ao terceiro dia, no domingo. Ressuscitou para quê? Para ser adorado entre todas as nações. Então está instituído. Domingo é o dia de adorar. Então domingo não é sabate, porque sabate é dia de descanso. Domingo é dia da gente se movimentar, de vir para a igreja, de evangelizar, de falar do amor de Deus, de convidar pessoas, de vir de manhã, de vir de noite. Porque é dia de adoração. Ah, bispo, mas que dia eu descanso? Ah, aí eu tenho que fazer uma outra pregação, talvez até convidar a irmã Gleice, que é coach, para falar sobre planejamento do seu dia. Que tem 24 horas e você não consegue descansar, porque trabalha feito um condenado burro de carga. Então o problema não é a Bíblia, o problema não é o domingo nem o sábado, o problema é falta de planejamento. Estou falando isso com amor, viu, irmão? A voz assim alta é só para você chamar sua atenção mesmo. Então se planeje. Você trabalha 8 dias, sobram 8 horas por dia. A não ser que você trabalhe em outro regime, 12 por 36, mas a maioria trabalha 8 horas. Sobram 16. Ah, bispo, eu tenho que dormir, eu também. Voltar que você vai dormir 8 horas. Eu durmo normalmente entre 5 e 6 horas por noite. Ah, mas sou eu, cada um tem seu ritmo. Tá? Vamos botar que você dorme 8, sobram 8. Essas 8 são para quê? Para você se alimentar, para você se locomover. Às vezes você trabalha num lugar terrível, longe, gasta 3, 4 horas. O problema é o domingo? Ah, porque domingo eu tenho que descansar. Domingo você tem que adorar. Domingo você tem que estar na igreja. É aí que a falsa doutrina, a deturpação até do romanismo católico, que botou na cabeça, não, domingo é dia da gente descansar. Mentira! Administre o seu tempo. Aproveite o seu tempo. Porque aqui hoje não está com muito jovem, mas se fosse ontem de noite, que foi uma benção aqui o Fire Home, eu diria, você jovem não tem arranjado tempo todo dia para passar 1 a 2 horas na Smart Fit? E por que não arranja tempo para descansar? Para domingo estar cheio de energia para servir ao Senhor. Se eu soubesse que era isso, eu não vinha hoje. Receba! Então, os crentes do Antigo Testamento tentam se reunir nem Cristo, nem os apóstolos, nem todo o Novo Testamento, nem sequer uma só vez, nos mandaram guardar nenhum tipo de shabat em dia algum. Se você me provar na Bíblia, eu me converto a essa teoria. Os apóstolos não mandaram guardar dia nenhum. Só diz que eles se reuniam no sábado para adorar. E note que toda a lei moral, os 10, e os outros 9 mandamentos são repetidos e novamente ordenados muitas vezes, mas não o sabate. Note que o assunto do sabate é mencionado muitas vezes por Cristo e por escritores, mas nunca jamais é Mestre, qual é o grande mandamento? Aí Jesus disse, está escrito, amar a Deus e ao próximo. Não falou, o maior mandamento é guardar o sábado. Ou talvez ele pudesse falar, amar a Deus sobre todas as coisas e guardar o sábado. Ele falou isso. Aí em outra passagem ele diz, um novo mandamento eu vos dou. Ele não está aniquilando aquela lei. Mas ele diz, um novo mandamento eu vos dou. Qual foi, quem sabe? Amar ao próximo. Falou do sábado. Paulo mandou guardar sábado. Pelo contrário, Paulo sobrava porque ele não guardava sábado. Né? Então, concluindo, agora sim, acabando. Conclusão. Sabatismo é Os sabatistas não são inimigos, irmão. Pelo amor de Deus, eu não passei esses 2 domingos aqui explicando sobre a teologia sabatista para fazer com que você se torne inimigo de adventista. Pelo amor de Deus, pelo contrário. Aqui tem irmãos que têm irmão de sangue adventista. Por exemplo, a pastora Íbera tem um irmão que é presbítero da adventista. Vai ser consagrado, ou já foi consagrado a pastor adventista. Não é para ninguém ser inimigo aqui de adventista, não, não. Adventistas são seres humanos. São irmãos que estão buscando a Cristo.
Estão guardando o sábado? Estão. Talvez não saiba nem dessa teoria toda que eu te expliquei aqui. Porque lá não vai falar explicitamente, para não afugentar eles. Então o que é que a gente tem que fazer? Não odiar nenhum cristão, não odiar ninguém de nenhuma seita, mas é anunciar o evangelho e orar por conversões. Bispo, eu tenho uma vizinha que é adventista, e ela me chamou para participar na casa dela de um estudo sobre saúde. Quem já recebeu esse convite aí, levanta a mão. Ninguém? Estranho. Então você não tem uma visão adventista. Eles sempre chamam você para falar sobre saúde. Aí vai começar falando, né, sobre você mudar a sua alimentação, blá, blá, blá. Coisas boas, sim. E depois, sábado. É assim. Então, se alguém te convidar, diga, obrigado, não vou não. Tá bem? Pronto. O que vocês desejam que seja esclarecido? Bispo, eu gostaria de saber mais sobre tal coisa, tal coisa, tal coisa. Né? Bote no papel, me entrega a pastora Débora. E aí eu faço, porque eu queria falar sobre essas três seitas que não são cristãs. São, né, para cristãs, são imitação de cristão. Tá? Então, mormonismo, que é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Fala lá, Igreja de Jesus. Mas a gente viu que é uma seita. Falamos sobre o Testemunha de Jeová, que tem a Bíblia, que acredita em Deus, mas não acredita que Jesus é Deus. E agora vimos sobre o sabatismo. E vimos que, né, são pessoas boas, são pessoas maravilhosas, não temos nada contra o adventista. Mas não podemos guardar o sábado, porque a gente nem no domingo a gente guarda. Porque todos os dias são dias Mas o domingo a gente tira para adorar. O domingo é para você servir ao Senhor. Porque você passa 7 dias, ou 6 dias, ou 5 dias, servindo a uma empresa. E você não pode passar um dia servindo ao Senhor. Ah, meu domingo é do descanso. Pelo amor de Deus. Shabat de crente não existe. Ou melhor, existe. Na glória. Na glória, meu irmão. Então aqui na terra não tem meu Shabat é domingo, meu Shabat... Não tem. Você está aqui para trabalhar, para servir. Você serve aos homens. O seu trabalho é importante. Isso que você faz na empresa, desde que seja limpar o chão da empresa, a presidir a empresa, seu trabalho está abençoando pessoas. Mas no sábado, você tira para adorar a Deus. Amém? Deu para entender? Se tiver alguma dúvida, depois me procure, né? Mande no meu zap, e aí eu vou respondendo. Mas na realidade eu tenho um próximo estudo. Próximo domingo não terá culto pela manhã, já estou dando até os avisos, tá ok? Por quê, bispo? Porque é eleição, irmão, a gente sabe como é eleição. Aqui nós estamos entre 2 colégios eleitorais, né? Então, fica sujo, fica coisa, vai ter algum maluco que vai querer, tudo bêbado, vai querer entrar na igreja para pedir voto para o candidato dele, porque o candidato deu a ele umas cachaça, né? Botou 10 contos de gasolina na moto dele, não é assim? Então, a gente já teve essas experiências há anos anteriores, né? Desde 2007 pastoreando, não quero mais não. Então, mas domingo à noite nós vamos ter. Então eu vou ver se de hoje a 15, eu faço um estudo que vai chocar muitos, mais do que esses 3 aí. Porque eu vou falar sobre heresias neopentecostais. E tem muita gente aqui que ainda crê nisso, que é isso. Bispo, por que não faz isso, não faz aquilo, que antes o senhor fazia aquilo? O senhor dava tal coisa. São heresias neopentecostais, e eu vou mostrar na Bíblia que isso não é correto.